Meu querido aluno, é um prazer tê-lo aí, mais uma aula nossa aí de geometria espacial. Hoje será o quê? Inscrição e circunscrição de sólidos. O que é isso, Rodrigo? Quando um sólido estiver no interior do outro, ou quando um sólido estiver por fora do outro. Vamos lá, o primeiro casinho aqui a gente vai começar. Sólidos inscritos e circunscritos. Cubo circunscrito à esfera. Um cubo está dentro ou está fora? O cubo está por fora da esfera. Olha o desenho aqui. Aqui eu tenho um cubo e ele está circunscrevendo a esfera. Consequentemente, essa esfera está o quê? Inscrita nesse cubo. E se ela está inscrita, guarda isso, ela vai estar o quê? Tangenciando as faces do cubo. Logo, se ela está tangenciando, você vai ver comigo, meu aluno, do fundo do coração, ela toca aqui em cima, em que lugar será esse? No centro dessa face. E vai tocar aqui embaixo, em que lugar também será esse? O centro da face aqui de baixo. Puxa vida, a distância desse ponto até esse ponto vai ser exatamente o que dessa esfera? O diâmetro. E o diâmetro da esfera é igual a quantos R's, hein? 2 R's. Show de bola. E se o diâmetro dela é 2 R's, a distância daqui a aqui vai ser exatamente igual ao que? A aresta, que é essa daqui e aqui. Ou seja, segredinho, para guardar a aresta do cubo circunscrito à esfera é igual a quantas vezes o raio da esfera? 2 vezes. Valeu ou não valeu? Depois do cubo circunscrito, nós vamos para o cubo que agora? Inscrito. Vai! Cubo inscrito na esfera. Acompanha comigo o desenvolvimento que eu vou fazer aqui para você. Quando você tem um cubo inscrito na esfera, significa dizer que esse cubo está o quê? Dentro da esfera. Muito cuidado, você vai ter que recordar alguns conceitos já estudados por nós em aulas anteriores. Analisa bem aqui na figura como é que vai ficar essa brincadeira. Quando eu tenho um cubo inscrito na esfera, independente de se é cubo, todas as arestas aqui seriam o quê? Iguais. Mas muita atenção, olha o que eu quero te dizer. Daqui aqui é A, daqui aqui é A, daqui aqui é A. Só que essa esfera daqui vai ter um raio, não vai? Vai ter um Rzão qualquer, um raio dela. Pergunto eu a você, a distância daqui a qualquer ponto da esfera vai ser o raio. E eu te digo, como esse ponto aqui está na parte interna, imagina, o cubo está ali dentro e esse ponto daqui está exatamente aonde? Na superfície desse cubo, como esse, como esse, como esse. Mas se esses 4 estão, esses 4 aqui de baixo também estarão, os 4 vértices de cima e os 4 vértices de baixo. Só que, quem seria a distância daqui até aqui? Exatamente, ao quê? Diagonal, a diagonal do cubo, mas ao mesmo tempo que a diagonal do cubo, o outro aí também falou, o que? O diâmetro de quem, hein? Da esfera. E meu aluno, olha o que ocorre, se eu sei que a diagonal do cubo é dado pela fórmula A raiz de 3, e ao mesmo tempo, olha o que ocorre também, a diagonal é igual a quantos raios? 2. Que conclusão você vai chegar? Que 2R's vai ser exatamente igual a raiz de 3. Eu quero achar o A em função do raio. Esse raiz de 3 que está multiplicando vai passar para o lado de lá o quê? Show, dividindo. E quando ele passa para o lado de lá dividindo, olha a consequência dessa brincadeira. A se torna igual a quanto, hein? 2R, cuidado, raiz de 3 sobre 3. Por quê? Porque você vai racionalizar. Lembra? Maravilha. O que você já viu agora comigo? O cubo inscrito na esfera e o cubo que? Circunscrito. Depois disso, vamos para outro caso. O caso do tetraedro regular, o que? Circunscrito à esfera. E quando o tetraedro regular é circunscrito à esfera, olha como é que vai ficar o desenho dele. Olha, aqui eu tenho um tetraedro circunscrito à esfera. Deixa eu te contar. Esse é um desafio. Esse é um grande desafio. A distância desse vértice ao plano da base é o que do tetraedro? A altura. Só que, se aqui é A, todas as arestas serão o quê? A, porque era um tetraedro o que mesmo? Show, regular. Então, você já sabe que todas as faces são que figuras geométricas? O que? Triângulo equilátero. E meu aluno, fico eu me questionando, essa esferazinha aqui que está aqui dentro, ela vai tangenciar as 4 faces. E ela tangencia exatamente aonde de cada face dessa? No centro. Mas o centro ali, essa face é um triângulo equilátero. E o centro é o
centro. Lembra? Pontos notáveis dos triângulos. Lembra? Baricentro. Aí eu te pergunto, guarda esse segredo. A distância daqui, se eu pegar essa altura, que é a distância do vértice ao plano da base, traçar aqui por dentro, ela vai passar exatamente por onde? Pelo centro da esfera. Só que você está vendo o quê? Que daqui a aqui é o raio da esfera. Ou seja, daqui até a base aqui, também seria quem? O raio da esfera. E se você tem raio para baixo, se eu for subindo, for subindo, for subindo, for subindo, você vai ter daqui a aqui raio, daqui a aqui raio e daqui um pedacinho. Quem vai ser esse pedacinho? Rodrigo, não sei. Sabe sim. Se você chegar e montar uma semelhançazinha de triângulos aqui com a face, traçando uma altura da face aqui, tudo relacionado, vai concluir que daqui até aqui, exatamente, olha o que eu estou te falando, é daqui, do ponto mais alto aqui dessa esfera, até o vértice vai ser exatamente o diâmetro dela. Ou seja, essa altura daqui a aqui passa a valer quantos R's, hein? 4. Mas, meu aluno, é um tetraedro que mesmo regular. E lá atrás, em pirâmide, eu já te ensinei que em todo tetraedro regular tinha uma fórmulazinha especial para altura em função da aresta. Qual era? Lembra? A raiz de 6 sobre 3. E se a altura em função da aresta é a raiz de 6 sobre 3, e você acabou de ver comigo que essa altura também é igual a quantas vezes o raio da esferazinha ali? Show! 4 vezes. Olha a relação que a gente passa a ter. Altura igual a raiz de 6 sobre 3. Mas essa altura também era igual a 4Rzinho. E se A é igual a raiz de 6 sobre 3 igual a 4Rzinho, igualando, olha a brincadeira, a raiz de 6 sobre 3 igual a 4Rzinho. Aqui entre a gente, o 3 que está dividindo passa para cá o quê? Multiplicando. E o raiz de 6 que está multiplicando vai passar para cá o que agora? Dividindo. Qual é a relação que a gente chega daqui? Que o A é exatamente igual a 2 raio que multiplica o quê? Raiz de 6. E você acabou de encontrar o quê? A aresta em função de quem? Do raio da esfera que ela está inscrita nesse tetraedro regular. Show de bola. Então você já viu comigo o cubo inscrito, circunscrito. Agora você viu o tetraedro o quê? Circunscrito. Ótimo. Vamos para qual, hein? Tetraedro inscrito. E olha como é que vai ficar. Tetraedro regular inscrito na esfera. Olha o desenho dele. Meu querido, parecido, como você já viu na figura anterior. Só que era um tetraedro circunscrito. Mas a ideia de tetraedro é a mesma. E você não pode errar isso comigo. Presta atenção. Se é tetraedro, aqui é A, aqui é A, aqui é A. Todas as faces vão ser que figura geométrica? Triângulos equiláteros. Só que a esfera está com esse ponto em sua superfície, esse ponto em sua superfície, esse ponto em sua superfície e esse ponto em sua superfície. E a distância do que? Do centro da esfera a qualquer ponto dela é exatamente o que? O raio. Mas sabe, eu fico aqui me questionando e você vai ver o que vai ocorrer. Presta atenção nessa brincadeira que a gente vai fazer agora. Olha a relação super importante. Se você está olhando essa figura daqui e está vendo que a distância aqui do centro, cuidado, esse ponto daqui é o centro da esfera, é o centro da esfera. Está ao mesmo tempo no centro da esfera e no centro do tetraedro regular, quando eu descer, se a altura vai passar por aqui ou não vai? Vai. E quando essa altura passa por aqui, ela vai ter uma relação super importante. Ela vai descer, vai passar por esse centro, vai bater aqui, no centro da base. Lembra quem era mesmo esse pontozinho daqui? Acabamos de falar no exemplo anterior, era o baricentro. E quando ela vir descendo, passar pelo centro da esfera e bater no centro da base, ela passou, fez a altura dele aqui. Só que tem uma dicasinha, uma dica super importante. Altura, acabamos de ver, aresta raiz de 6 sobre 3. Só que, qual é a dica? Se daqui a aqui, nesse caso aqui, presta atenção, nesse caso daqui, se daqui a aqui eu chamar de x, a distância, muita atenção, do centro da esfera até a base do tetraedro regular, x, quanto sobra do centro da esfera até o vértice? Sabe quanto é? 3x. Como é que é, Rodrigo? Não entendi. Vou repetir.
3x. Rodrigo, com certeza, continuo sem entender. Não se preocupa não. Na questão anterior, era uma esfera inscrita, não era? E, opa, se eu desenhar uma esfera aqui dentro, ela vai ser concêntrica, vai ter o mesmo centro que a grandona. E quando eu desenho aqui, se eu chamasse de Rzinho daqui a aqui também seria Rzinho num determinado ponto. Quanto sobraria para cima? Mais 2 Rzinhos. Ou seja, 4 Rzinhos seria essa altura toda. Rzinho para baixo, 3 Rzinho para cima. E aí você teria x, 3x. Guarda um segredão. Se eu chamar a altura toda de 4x, quanto que é daqui para cima? Daqui para cima vai ser quanto? 3/4. 3/4 do total. 3/4 da altura. Só que daqui para cima também vai ser o quê da esfera? Show, o raio. E se vai ser o raio, olha como é que vai ficar isso aqui agora. A altura é dada pela fórmula A raiz de 6 sobre 3. Continuando. Como R é igual a 3/4 da altura, e a altura, qual é a fórmula? A raiz de 6 sobre 3. Se H é dado pela fórmula A raiz de 6 sobre 3 e R é 3/4 disso, meu querido, olha a relação que encontra. 3/4 vezes A raiz de 6 sobre 3. Cortando 3 com 3, o 4 que vai ficar aqui dividindo, vem para cá, multiplicando, e se o 4 vai para lá multiplicando, vai chegar a uma nova relação. A raiz de 6 igual a 4R. E se A raiz de 6 é 4R, só falta achar o Azinho. Como? Você sabe, o raiz de 6 que está multiplicando, vai para lá o quê? Dividindo, show. E quando ele passa dividindo, você vai concluir o seguinte resultado. A é igual a 2R, raiz de 6 sobre quanto, hein? 3. O que você acabou de achar? Acabou de achar a aresta em função do quê? Em função do raio. Pode mandar bala, professor. Que isso aí eu já peguei. Meu querido, vamos agora mudar para uns 2 últimos casos que faltam. O cone equilátero. Porque você já falou de 4 eventos. Do cubo e do que também? Do tetraedro. Agora a gente vai para o cone. Quando eu chego no cone equilátero, é interessante você ver os 2 casos. Primeiro, cone equilátero circunscrito a uma esfera. Olha bem para cá, presta atenção. Analisa comigo essa figura. Aqui eu tenho um cone equilátero. Eu esqueci, mas você não. O que é cone equilátero mesmo? Show. É aquele cuja geratriz é igual ao diâmetro da base. Repete para mim. A geratriz igual ao quê? O diâmetro da base. E se a geratriz, a distância daqui a aqui é igual ao diâmetro da base, presta muita atenção, porque agora vai ter umas relações super importantes. Aqui está a esfera. Ela está o quê? Inscrita nesse cone. Pergunta a você, daqui a aqui seria o que dela? O raiozinho. Aqui está o raiozinho da esfera, aqui está o raio do quê? Da base, do círculo da base do cone equilátero. Se eu chegar para você e falar, daqui a aqui Rzinho, daqui a aqui Rzinho. E agora, muito cuidado, quem é daqui a aqui? Rodrigo, eu não vou saber fazer. Vai sim, era só montar um triângulozinho retângulo aqui, ó, com esse aqui e com esse daqui, porque o raio, quando encontra com a tangente, forma um ângulo de 90. E usar o quê? Já falei anteriormente. De novo, uma matéria que a gente usou em geometria plana, semelhança de triângulos. E quando eu uso semelhança de triângulos aqui, olha o que vai ocorrer. Você vai concluir que se daqui aqui é R, daqui aqui é R, daqui aqui também só vai poder ser quanto? Rzinho. E depois que você tem a ideia de que a distância do vértice ao plano da base, que era a altura, passa a ser igual a quantos raios da esfera? 3 raios da esfera. Você vai concluir algumas coisas super importantes, usando 2 itens. Eu sei que você possa ter até esquecido, mas eu vou recordar. A altura de triângulo equilátero é dado pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. Por que altura? Porque a seção meridional, a seção meridiana de um cone equilátero é exatamente um triângulo equilátero. E daí a gente tira a fórmula da altura em função do raio da base. Como? Acompanha comigo agora as relações das fórmulas. A altura primeiro era igual a quantos raizinhos? 3. Depois, a altura vai ser igual a Rzão raiz de 3.
Nesse momento, você quer chegar para mim e falar, Rodrigo, não entendi. O que, meu querido? Rzão raiz de 3, como você chegou a essa conclusão? Só me diga uma coisa. Recorda o que nós aprendemos lá atrás, lá em geometria plana. Altura do triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Só que, como eu já citei anteriormente, se é um cone equilátero, a geratriz dele vai ser o lado da seção meridional. Vai ou não vai? E se a geratriz é o lado da seção meridional de um cone equilátero, essa seção meridional é um triângulo equilátero. Aonde os lados desse triângulo equilátero vai valer um Rzinho? Os lados vão valer 2 Rzão. E como o lado vale 2 Rzão, eu te pergunto, qual vai ser a altura de triângulo equilátero? L raiz de 3 sobre 2. Aonde está o L? Entra quantos Rzões? 2. 2 Rzão, raiz de 3 sobre 2. Corta alguém? Corta. 2 com 2. Resultado final. Altura igual a Rzão raiz de 3. Presta atenção. Você sabe que a altura é Rzão raiz de 3 em relação ao raio de quem? Da base. E você sabe que a altura também era igual a quantos Rzinhos? 3. E daí você conclui o quê? Que Rzão raiz de 3 passa a ser igual a 3Rzinho. Meu querido aluno, o que você quer relacionar? Rzão em função de Rzinho. Ou vice-versa? Pergunto eu, o raiz de 3 que está multiplicando vai passar para cá o quê? Dividindo. E qual vai ser a relação encontrada? Vai ser a seguinte, Rzão é igual a R raiz de 3. Valeu? Aqui você acabou de ver a relação entre o que? O raio da base do cone equilátero, o que? Circunscrito a uma esfera com esse raio da esfera. Rzão igual a Rzinho raiz de 3. Vamos pular agora para um outro caso. Qual o caso? O caso do cone inscrito na esfera. E esse é difícil. Acompanha comigo. Cone equilátero inscrito na esfera. Quando o cone equilátero está inscrito, como esse daqui, olha bem. Mudei para você prestar atenção. O Rzão anterior se tornou o que aqui agora? Rzinho. E o Rzinho, que era da inscrita, se tornou o quê? Rzão. Meu aluno, isso é para você guardar. O cone equilátero está aqui dentro. Como a gente citou, a geratriz é igual ao diâmetro da base. Mas se a geratriz é igual ao diâmetro da base, se daqui agora é 2Rzinho, daqui aqui também vai ser o quê? 2Rzinho. Isso aqui é a altura da seção meridional, é ou não é? Porque se daqui aqui é a altura, qual é a fórmula mesmo? Altura de triângulo equilátero, dado pela fórmula L raiz de 3 sobre 2. Sem medo, você sabe, eu confio em você, que se daqui aqui é 2Rzinhos, dá para achar a distância daqui aqui ou não dá? Dá. Quanto seria essa altura desse cone daqui? Fórmula de altura de triângulo equilátero, L raiz de 3 sobre 2. Onde está L vai entrar 2Rzinho. 2Rzinho raiz de 3 sobre 2, corta 2 com 2, dá exatamente a altura daqui aqui igual a quem? Rzinho raiz de 3. Só tem um problema. A altura daqui aqui é Rzinho raiz de 3. Só que daqui aqui, olha a maldade, daqui aqui é o raio da esfera. O raio da esfera circunscrita. Como que eu vou associar isso? Esse raio daqui aqui é igual ao daqui aqui. Como? Vou repetir. O raio daqui aqui é igual a daqui aqui. E você já sabe. Se você chegar aí, fizer a mesma brincadeira que nós fizemos anteriormente, chama daqui aqui de x. Se daqui aqui é x, daqui aqui é quanto mesmo? Ótimo. 2x no cone, 2x no tetraedro, 3x no cone, como é um cone equilátero, 2x. Aí eu viro para você e falo o seguinte, x, 2x, daqui aqui é quantos terços da altura? 2 terços. Então você acabou de concluir que esse Rzão vai ser igual a 2 terços dessa altura toda. Só que está tudo falado. Vamos escrever um pouquinho para você. Como vai ficar? Vai ficar assim, ó. H é igual a R raiz de 3. Que H é esse? É a altura do cone equilátero em função do raio. Esse raiozinho era o raio do que mesmo? Show. O raio da base. H é igual a R raiz de 3. E quem vai ser H em função de Rzão? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Rzão é igual a quanto? Lembra que eu te contei? X, 2x.
Logo, Rzão é 2/3 de H. Como H é R raiz de 3 e Rzão é 2/3 de H, consequentemente isso pula para cá. Pula ou não pula? E quando isso pula para cá, olha o que acontece. Rzão fica igual a 2/3 de quem? Rzinho raiz de 3. Mas, meu querido, sabe o que eu quero? Eu quero achar Rzinho em função de Rzão. E se eu quero achar Rzinho em função de Rzão, o 3 que está dividindo vai para lá multiplicando. E aí você vai chegar à seguinte conclusão, que Rzinho raiz de 3 é igual a quanto? 3Rs, o 2 que estava multiplicando vai para lá o quê? Dividindo. 3Rzão raiz de 2. Passando o Rzinho para cá dividindo, você conclui que Rzinho se torna o quê? Rzão raiz de 3 sobre 2. Valeu ou não valeu, meu aluno? Aqui agora eu termino as principais dicas. Tem várias. Ah, só essa? Não, são várias. Tem o octaedro regular, inscrito. Você pode brincar com várias figuras, mas aqui eu vou dar só essas dicas e vamos para alguns exercícios para fixar a aula de hoje. Vamos lá. Primeiro exercício. Diz assim, calcule a área total do cubo inscrito numa esfera de raio o quê? Rzão. Presta atenção. Eu quero achar a área total do cubo em função de quem? De Rzão. Olha a figura. Se eu chego aqui para você e digo assim, independente de, tem uma esfera e o cubo está o quê? Inscrito. Logo, o cubo está o quê? Dentro. A gente já fez coisa parecida. E se o cubo está aqui dentro, esses vérticezinhos aqui do cubo estão na superfície da esfera. E se estão na superfície da esfera, olha a brincadeira que eu posso fazer aqui. Posso afirmar para você que lembra? Azinho é exatamente igual a quem? 2Rzão raiz de 3 sobre 3. Mas eu quero o que mesmo do cubo? A área. E se eu quero a área do cubo, recorda, uma matéria anterior lá em cubos e paralelepípedos, lembra do prisma? Qual é a área dele? A área do cubo é dada pela fórmula 6A ao quadrado. Se a área é 6A ao quadrado, basta pegar esse A e elevar ele tudo ao quê? Ao quadrado. E quando você eleva isso aqui ao quadrado, o raiz de 3 vai virar o quê? 3. O 3 aqui de baixo vai virar o quê? 9. E o 2R, não vai me errar isso, vira 4R ao quadrado. Olha como fica aqui nos valores. Área total dada por 6 vezes 2R raiz de 3 sobre 3 ao quadrado, que vira 6 vezes quem? 4R2, raiz de 3 virou o quê? 3. 3 virou 9. Corta, corta. Poxa, fica 3. Dá para cortar mais alguma coisa? Dá. Continuando, vamos ter área total no final igual a 8R ao quadrado. Ou seja, o que você acabou de achar? A área total do cubo inscrito em função do raio. Ué, Rodrigo, mas você não deu valor? Ué, você não precisa um valor fixo, você tem para qualquer um. Como assim para qualquer um? Vou explicar. Se o raio fosse 5, você faria área total igual a 8 vezes 5 ao quadrado. Se o raio fosse 10, área total igual a 8 vezes 10 ao quadrado. Maravilha! Vamos agora para um segundo exercício sobre essa aula. Analisa aqui o texto desse segundo exercício. Ache a razão entre o volume da esfera, muito cuidado, inscrita e da esfera o quê? Circunscrita ao mesmo cone equilátero, ao mesmo cone. Do fundo do coração, pergunto a você. Esfera inscrita vai estar na parte interior. Esfera circunscrita vai estar na parte o quê? Exterior. Vamos ver a figurinha. Como que vai ficar? Aqui eu tenho uma esfera o quê? Inscrita e aqui por fora uma esfera o quê? Circunscrita ao mesmo cone. Mas, meu querido, aqui entre a gente, Rzinho é o raio da esfera o quê? Inscrita. Rzão é o raio da esfera o quê? Circunscrita. Vamos recordar o que você já sabe, o que você já aprendeu. Daqui, aqui é Rzinho. Daqui, aqui é o que também? Show. É isso aí, é Rzinho. Faltou uma parte. Qual parte faltou? Daqui para cá, que também seria quem? É Rzinho. Logo, você conclui que a altura daqui, aqui é quantos Rzinhos? 3. Mas é isso que me ajuda? Não é isso não. Vai ter gente indo por aí. Para quê? Guarda. Se daqui é Rzinho e daqui é Rzinho, essa parte aqui vai ser 2 Rzinhos. Só que, coincidentemente, isso daqui é o que da esfera? O raio da esfera circunscrita. Ou seja,
Rzão é igual a 2 Rzinhos. E se Rzão é igual a 2 Rzinhos, olha que conta nós vamos fazer agora. H, 3 Rzinho. Rzão, 2/3 de H. Substituindo, Rzão igual a 2 Rzinhos. E se Rzão é igual a 2 Rzinhos, olha para mim. Você tem que... Eu queria a razão entre o que mesmo? Isso. Os volumes da esfera o quê? Inscrita e da esfera o quê? Circunscrita. Lembra? Razão entre áreas e razão entre volumes. Como é que eu posso escrever isso aqui? Olha só. Posso chegar para você e botar que o volume da inscrita está para o volume da circunscrita. Como? Lembra? Volume e valor linear. Como o raio da inscrita estaria para o raio da circunscrita elevado ao cubo. Quando você compara área com valor linear, você pega a parte linear e eleva ao quadrado. Só que quando você compara volume com valor linear, você pega a parte linear e eleva ao cubo. Show! Quando você sabe que Rzão é 2 Rzinhos e substitui aqui, olha a conclusão que você chega. O volume da inscrita sobre o volume da circunscrita vai ser igual a Rzinho sobre 2 Rzinho. Cortando Rzinho com Rzinho, fica quanto, hein? 1/2. E eu esqueci, mas você não. Quanto que é 1/2 ao cubo? 1/8. E se 1/2 ao cubo é 1/8, você acabou de chegar à relação que o volume da esfera inscrita está para o volume da esfera circunscrita, como 1 está para 8. Meu querido aluno, aqui termina a nossa aula de hoje. Maneiro, hein? É só isso? Meu aluno, a dica de estudo hoje é você fazer bastante exercício. Não tem para onde correr. Por quê? Porque aí você envolve agora todas as fórmulas já aprendidas, todas as relações já aprendidas. Eu só te dei algumas dicasinhas. Como você lembrar que quando você tem uma esfera inscrita no cone equilátero, você vai ter Rzinho para baixo, Rzinho para cima, cheguei ao diâmetro e esse pedacinho que falta também é o quê? Rzinho. Cuidado, quando você tem um tetraedro regular e dentro dele uma esfera inscrita, você tem Rzinho para baixo, Rzinho para cima e muita atenção, essa parte de cima não é Rzinho não, é quanto? Show, 2 Rzinhos. Isso é uma dica super importante. Faça bastante exercício, pratique, porque assim você vai alcançar um grande número de conhecimentos. Foi um prazer, até a próxima, um abraço, meu amigo. Na aula de hoje estudamos os sólidos inscritos e circunscritos. Em todos eles nós achamos o quê? Aresta em função do raio. No cubo inscrito, no cubo circunscrito. Depois eu falei do quê? Eu falei do tetraedro regular, também inscrito, e o do tetraedro regular circunscrito a uma esfera. Por último, eu findei a aula dizendo para você o cone equilátero. E no cone equilátero, peguei uma esfera no seu interior, inscrita uma esfera no seu exterior, uma esfera circunscrita. Ou vice-versa em relação ao cone. Guarda! Isso é super importante, principalmente você ter direto a ideia das fórmulas, que vai te ajudar a desenvolver os exercícios com maior velocidade. Bons estudos! Meu amigo professor, a aula de hoje é um fundamento de tudo que você já ensinou a ele. Por favor, frise bastante com o teu aluno as dicas de inscrição e circunscrição. Não esqueça aquele detalhe, aquela sutileza que é a diferença do cone equilátero para o tetraedro regular. Que no cone equilátero é R, R e R aqui em cima. No tetraedro regular é R, R e 2 R's, quando a esfera está inscrita dentro deles. Logo, assim, façam uma quantidade enorme de exercícios. Por quê? Porque fazendo esse número enorme de exercícios, com certeza vai facilitar na hora de recordar as fórmulas. Foi um prazer.
e espero que você saiba ministrar a melhor aula do mundo, porque você é o grande mestre disso tudo.